Fala pessoal, você que não consegue emagrecer, tá? Para você que eu vou te falar isso. Eu recebo todos os dias muitas mensagens falando: Magda, mas eu tô treinando, eu tô fazendo minha dieta, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo e não consigo. Você já parou para pensar qual é o motivo real? Se realmente o problema tá no treinamento ou até na falta de treinamento também, né? Se o problema está na alimentação, se você está se enganando, ou se você já avaliou tudo isso e você me garante que você não procrastina, que você levanta, que você tem constância, que você faz a atividade certa, né? Por um tempo prolongado, porque tudo no organismo é assim, para ter um resultado é como um tratamento, né? Não é do dia para a noite que o seu organismo vai se transformar, que o seu metabolismo que está lento vai se transformar no metabolismo acelerado do dia para a noite. Você precisa ter uma rotina, uma constância e um tempo específico, certo? E junto a isso, uma alimentação balanceada, que no caso de quem quer emagrecer, tem que ter um balanço energético negativo, que seria o quê? Você ingere menos do que você gasta. Se o balanço energético está negativo, você queima mais calorias durante o dia, ingere menos do que você queima, você tem que estar emagrecendo. Mas se mesmo assim você não está emagrecendo, já até buscou médico e já viu que, olha, não tenho um problema na tireoide, não tenho um problema hormonal, mas eu não consigo. Não estou assaltando a geladeira escondido, não estou fazendo errado e mesmo assim a pessoa não consegue. Então aí tem várias coisas que você precisa analisar, tá? Uma delas é super interessante, que é a questão da flora intestinal, do tipo de bactéria, das colônias de bactérias que moram no seu intestino, se você não está intoxicado, tudo isso faz diferença. Mas suponhamos que você já fez tudo isso e mesmo assim não descobriu. Eu vou pedir então para você avaliar como estão as suas emoções, né? As suas emoções. Primeiro, tem um buraco emocional em você? Você tem uma carência? Tem uma dor que você não quer olhar para ela? Está passando por um processo de ansiedade que nada mais é do que o medo do futuro? Ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, tudo que a gente começa, a gente tem que parar, todos os nossos projetos têm que ser interrompidos, todo mundo está passando por crise financeira, né? São muitas transformações na vida, então assim, isso vai gerar, lógico, um processo muito maior de ansiedade, né? Por exemplo, depressão. O que é a depressão? Uma tristeza muito profunda, mas que foi causada pelo quê? Pela nossa teimosia em querer brigar com o universo. Então, quando a gente, por exemplo, quer controlar tudo, e aí a gente descobre que não adianta você querer controlar a vida, você pode sim plantar e colher o que você está plantando, mas de tudo que você plantar, no meio do caminho alguma coisa não vai dar certo. É como se fosse a plantação, né? Uma hora vai ter uma chuva. Ah, então eu não vou fazer porque senão a chuva vai destruir minha plantação. Opa, mas espera aí, então agora você está deixando de acreditar em você, deixando de fazer, procrastinando, não se movimentando. Então a falta de movimento também gera um processo depressivo e de ansiedade. Então todas essas emoções, elas desregulam completamente o organismo, né? Então, se uma pessoa, ela tem, por exemplo, ela está carente, está passando por uma dor, ou ela vai perder o apetite, né? Ou ela vai comer, ou então o próprio organismo, como defesa, ele vai baixar o metabolismo. Então, olha para a sua situação e vê como é que estão os seus pensamentos e as suas emoções. Então, eu já cansei de ouvir pessoas falando: Magda, mas eu faço isso, olha, eu treino, eu faço tudo o que você fala, e mesmo assim eu não consigo ter o resultado que eu quero específico, né? Ou seja, para minha saúde, ou seja, para o meu lado estético. E aí é que eu vou falar para vocês. A questão do pensar e do sentir tem um poder muito maior até do que os hábitos. Não estou dizendo que você não tenha que ter os hábitos saudáveis, mas os hábitos saudáveis do dia a dia não funcionam se as suas emoções não estiverem em equilíbrio, se aquilo não partir de dentro. Se você está feliz, está tranquilo, está confiante, está otimista, está se movimentando, está buscando soluções, certamente a sua energia ela vai estar vibrando num patamar muito mais elevado, né? E outra coisa, aquela questão das imagens mentais. Há muitos anos atrás eu fiz experiências, como a maioria das pessoas que me seguem aqui sabe que eu tenho mais de 20 anos na profissão
de educadora física, trabalhando com isso constantemente, eu nunca parei, apesar de eu ter me tornado quiropraxista, terapeuta do cone, hoje eu trabalho muito com a terapia quântica, né, que mexe com a parte energética e espiritual das pessoas, e eu dedico 90% do meu tempo a isso, mas eu ainda sou personal e eu ainda trabalho na área do treinamento constantemente. Então, já tive a oportunidade durante esses 20 anos de profissão constante de fazer estudos, fazer experimentos, ver o começo, meio e fim das pessoas, né? Os resultados dos meus alunos. E eu lembro que há muitos anos atrás eu fiz uma parceria com uma nutricionista e foi muito sensacional, foi lá em Bauru. E a gente pegou grupos de pessoas obesas. Gente, impressionante. O resultado que a gente teve, eu trabalhava na época num spa, né? E a gente pegou essa galera, né? Eram todas mulheres da mesma idade, faixa etária, foi um experimento. Falei, olha, eu vou dar treinamento, vocês querem participar da pesquisa? Eu vou dar treinamento para vocês por 3 meses de graça e ela vai fazer a parte nutricional para vocês de graça, contanto que vocês deixem a gente fornecer os resultados, né? Do que a gente está testando, experienciando em vocês. E aí nós fizemos isso, eu dei o mesmo programa de treinamento para o grupo, para os 2 grupos, A e B, e a parte de alimentação também foi específica para todo mundo. Foi tudo bonitinho, tudo certinho, controlado. Só que teve uma diferença, nessa época eu ainda não era terapeuta, mas eu, na verdade, assim, vamos dizer que eu já era terapeuta e não sabia, né? Eu já terapeutizava com os alunos, né? Me contratou para dar treino, para ficar forte, para emagrecer, mas na verdade eu já fazia um processo mais profundo sem saber. E mesmo sem ter o conhecimento da área de terapia holística e até da parte de psicologia e tudo mais naquela época, eu fiz esse experimento de criar nessas pessoas 2 coisas. Primeiro, pedir para um dos grupos fazer imagem mental. Olha, eu quero que você se imagine como que você já está, né? É aquela questão, tem muita gente aqui que já fez curso de PNL, sabe como que funciona, né? Neurolinguística, como que o nosso cérebro é poderoso e as nossas emoções são mais poderosas ainda. Então, assim, eu pedi pra galera, olha, você vai criar e fiquei trabalhando em cima dessas imagens mentais como se ela já estivesse, tipo, hoje eu já sou desse jeito, eu já me olho no espelho e já me vejo do jeito que eu gostaria de ser. Eu tiro da minha cabeça o que eu sou hoje de fato e já coloco na minha mente o que eu quero me tornar e já começo a fazer visualizações do meu futuro. Fiz esse processo e fiz também um trabalho de tratamento, né, das emoções, de tentar entender o porquê, se a pessoa está ansiosa, fazer o equilíbrio dessas emoções. Então a gente fez esse trabalho. E aí eu não preciso falar o resultado, né? O que vocês acham que aconteceu? O mesmo treino e a mesma dieta. As pessoas do grupo A que não tiveram esse outro trabalho, algumas emagreceram, porém esse emagrecimento não se manteve, né? Emagreceram pouco, mas depois elas recuperaram tudo de novo e recuperaram mais o peso, porque daí também teve efeito sanfona, né? Que aí é um outro assunto. Inclusive até tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso que é muito interessante, sobre como que a gente não pode emagrecer muito rápido, né? Por conta dos receptores de pressão da sola do pé, das informações de autoproteção do organismo, que o organismo percebe que uma baixa no peso muito acelerada é agressivo para o organismo e ele interpreta como se estivesse em perigo e faz com que o centro da fome e saciedade, que é o hipotálamo, se desregule e comece a te pedir para ficar com mais fome. Ou seja, não vou entrar nesse assunto, né? Porque ele é muito extenso também, apesar de ser super interessante, eu adorar. Mas assim, esse grupo emagreceu um pouco, mas recuperou todo o peso. E pergunta para mim o outro grupo que aconteceu, não preciso nem falar, né? Tiveram sucesso, entraram numa vibe assim muito positiva, porque conseguiram manter, pegaram gosto pelo esporte, pela prática, alguns foram começar a praticar bike, estava toda semana na aula de bike, alguns puderam começar a fazer corrida, porque por conta da perda de peso eu liberei para corrida, porque normalmente quando a pessoa está muito acima do peso eu não deixo sair correndo, mesmo que o aluno fale assim, olha, eu quero correr para emagrecer, viu? Mas primeiro, se tem desequilíbrio muscular, se está acima do peso, é lógico que o impacto nas articulações vai ser muito maior. Ou vocês não sabem que toda vez que você pisa no chão, cada pisada que você dá na corrida é 3 vezes o peso do seu corpo de impacto vertical, de baixo para cima. Se você ainda tem uma limitação de mobilidade articular no tornozelo, piorou, porque aí em vez dele absorver uma parte dessa carga, ele não absorve, vai tudo para o joelho, quadril, coluna. Então assim, gente, tem todo um processo
para que a pessoa, ela não vai ter o resultado do dia para a noite, mas o que é mais importante? Você ter um resultado a médio e longo prazo, porém aquilo se mantém e muda a sua vida toda, né, para o resto da sua vida, onde você percebe que se exercitar, né, de forma equilibrada e não aloprada, né, porque tem gente que se exercita de forma aloprada e depois se machuca, ou então cria uma dependência psicoemocional disso, aí de repente fica impedido de fazer, cair em depressão, porque tem isso também, o vício no esporte, né? Então, se você consegue manter tudo isso aí, é uma modificação que você faz para a sua vida, que você torna toda essa prática como se fosse um hábito do dia a dia. Sabe aquele hábito que a gente tem de comer todo dia? E que se você não come, você fica sentindo falta? Aquele hábito que você tem de escovar os dentes todos os dias, é a mesma coisa. Movimentar o seu corpo de forma equilibrada e saudável é uma necessidade. E quem não está fazendo isso? Se você, por exemplo, vai treinar só porque você quer que o seu bíceps fique desse tamanho, não estou falando que não pode, eu também passei por esse processo, entrei aí no campeonato que eu queria crescer, queria fazer, então estava focada no meu objetivo, mas tem que ser algo equilibrado, você tem que ter uma meta e um porquê. Mas esse porquê precisa ser um porquê do seu coração, e não um porquê porque você quer se mostrar ou porque você está desesperado, está ansioso. Não, equilíbrio, gente, acima de tudo. É igual remédio e veneno, né? O mesmo veneno sai da mesma composição química do remédio, muitas vezes. Então, uma erva, qualquer coisa, eu tenho aqui no jardim várias ervas, uma quantidade de malva superior do que deveria para uma pessoa, em vez dela ser um remédio, né, que faz asepsia, que é anti-inflamatório, que faz um monte de coisa, ela pode matar a pessoa, dar um processo alérgico. Então é aquilo, tudo que é falta demais ou excesso demais não vai ser saudável, né? Assim é a parte alimentar, assim são as emoções e assim é a atividade física. A falta da atividade física ou o excesso também de uma forma desorganizada pode levar ao fracasso, né? Seja ele de várias formas, né? Ou a pessoa entra no overtraining, né? Que quando o corpo já não tolera mais e daí você tem uma queda e aí, entrou nisso, ferra muito atleta, passa por isso. Ou você nunca chega lá e vive frustrado. Então, você já parou para se perguntar se você não está alcançando os seus objetivos, qual é o seu maior inimigo? Porque o seu maior inimigo pode ser você mesmo. Pode não, acredito que o nosso maior inimigo somos nós, né? Ou o que a gente pensa do que os outros pensam da gente. Tem muita gente que deixa de fazer o que ama, de ser feliz, porque ela fica achando que as outras pessoas vão julgá-la. Enquanto você está pensando isso, eu vou falar assim, a mesma coisa do tímido, né? Ai, mas eu sou tímida. Perde um monte de oportunidade porque é tímido. Sabe o que o tímido é? Não estou apontando o dedo de forma a julgar, gente, é sem crítica. Eu estou esclarecendo mesmo porque eu já fui muito tímida. Quando eu era adolescente, eu era super tímida. Até que eu descobri que o meu ego era deste tamanho, né? Porque eu era tímida, coitadinha, vítima. Mas na verdade, era o meu ego que era tão grande que eu tinha medo de não agradar as pessoas, porque eu queria brilhar, né? Falando, como que uma pessoa tímida tem um ego gigante? A pessoa tímida ela tem um ego muito grande, porque ela não quer parecer para os outros menos do que ela espera que os outros esperem, né? E aí eu sempre falo para a pessoa, eu falo, mano do céu, nem Jesus agradou todo mundo. Cara, gente, pensa o seguinte, o Jesus conseguiram matar ele, velho. Conseguiram matar o Cristo. Se a humanidade conseguiu não gostar dele, metade gostou, metade não gostou. Quem sou eu para achar que eu vou, por exemplo, subir lá no palco para dar uma aula e 100% dos alunos vão me amar, me adorar, me idolatrar? Não, sempre vai ter um outro que não vai com a minha cara por algum motivo. Isso é um assunto muito legal também, que um dia eu quero falar para vocês sobre essa questão da falta de empatia, da onde vem. Às vezes um cheiro te remete isso, às vezes uma pessoa chega para você com perfume e você nem sabe, você vai com a cara dela. E aí são memórias emocionais, e é um assunto muito interessante. Ou o contrário, né? Mas eu prometo que eu vou tentar gravar um vídeo sobre isso, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem imagina, e muitas pessoas perdem a oportunidade na vida de se relacionar ou se enganam com outras pessoas, dando credibilidade para a pessoa porque ela emocionalmente ela está sendo influenciada e nem sabe pelo próprio cérebro dela. E aí essa pessoa que ela confia, ela perde a capacidade dela
de ter o sexto sentido, de falar, puxa, essa pessoa aqui, ó, não bateu o santo ou não bateu o santo. Será que eu tô certa nessa minha medida? Mas as pessoas, elas se enganam. Elas têm que aprender a avaliar o sexto sentido para não perder a oportunidade ou não se colocar numa situação que depois essa outra pessoa que ela confiou, até numa sociedade, vai lá e trai ela, né? Gente, é tanto assunto que, olha, eu falei que eu ia entrar para falar de emagrecimento e no fim, de procrastinação, de falta de motivação, de desequilíbrio emocional e no fim tô falando aqui de memórias afetivas. Mas é isso, pessoal. Então, assim, vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas olha para a sua situação, pensa, gente, será que eu não estou conseguindo porque eu estou procrastinando, porque tudo que eu vou fazer eu falo não? Por exemplo, vou treinar hoje. Não vou. Por que não? Se você já determinou que você ia treinar, é provavelmente porque você tem tempo de treinar. E por que você não vai? Porque eu vou ficar aqui mexendo no Instagram. Daí você fica mexendo no Instagram, vendo um monte de gente. Fala pra mim se isso não acontece. Se dá vontade de treinar, você fala, vou treinar porque eu preciso me movimentar, porque a Magda falou que tem que ter constância. Aí você, em vez de treinar, você vai pro Instagram. Aí começa a ver vídeo de treino e fica achando que só de você ver vai absorver por osmose, né? Mas você tá contradizendo. Sim, você tem que ter um cérebro e um coração, uma emoção que te façam crer que você já tá ali naquela situação, mas você também tem que se movimentar para isso. Então, gente, é uma união de tudo. Você vai se alimentar corretamente, você vai dormir bem, você vai ter atividade física regular e vai ter boas emoções, bons sentimentos. Não adianta ficar acumulando angústia, raiva, ressentimento, porque tudo que existe no corpo físico, tudo isso que você está vendo aqui do lado de fora é um reflexo do que você constrói na sua mente e nas suas emoções. Não existe uma doença, apesar de hoje a medicina tradicional ainda não ter olhado para isso, mas onde nascem as doenças? Aonde, gente? Não é na hereditariedade. Eu tenho um problema cardíaco porque o meu pai tem. Eu sou diabético, não é aí que nascem as doenças, é muito mais profundo que isso, tá? Quem quiser se aprofundar nesse assunto, estuda um pouquinho mais sobre a metafísica da saúde, estuda um pouquinho sobre os padrões inconscientes das doenças. Nós criamos as nossas doenças em nós, do mesmo jeito que a gente poderia criar a nossa cura, porque o mesmo processo de produção, de criação de uma doença é exatamente o mesmo processo da criação de uma cura, de qualquer doença, inclusive do câncer. Você pode regenerar os seus órgãos, você pode fazer com que um estômago, dali 3 meses, seja um estômago saudável, gerando células novas e saudáveis e não replicando células doentes, que é o que acontece. Uma estrutura óssea, tudo no corpo pode ser modificado, mas as pessoas não sabem fazer isso. Há milhares de anos quem tentou ensinar sempre foi tolhido, né? O nosso sistema não quer. Agora eu vejo assim que não é só o sistema, porque olha só, hoje a gente já tem informação, então o sistema já não consegue brecar informação, já não consegue brecar pessoas que estão aqui para transmitir esses conhecimentos. Porém, quando a gente tenta transmitir o conhecimento, a sociedade não quer. Então, muitas vezes, hoje você a culpa é do sistema, porque o sistema escraviza. Sim, o sistema sempre escravizou para que você não tivesse conhecimento, autoconhecimento e não conseguisse se curar e ficasse dependente de uma farmácia, né? Querendo ou não, a farmácia é muito boa, nunca vai deixar de existir, né? Pelo menos nos próximos 300 anos, mas nenhuma empresa de remédio quer que você se cure, não quer que você morra. Então, aquela coisa assim, o que a indústria farmacêutica quer? Que você viva, mas viva doente, né? Ela não quer que você se cure, mas também não quer que você morre, porque se você morre, você não compra remédio. Se você se cura, você não compra remédio. Então, o sistema sim quer manter as pessoas assim. Só que hoje já não é só o sistema. Então não adianta culpar o sistema, porque a informação está aí disponível para todo mundo, mas ninguém quer acreditar, né? A pessoa só quer acreditar naquela coisa que está ali na frente do olho dela, material, mas ela não consegue perceber os processos. Veja bem, uma pessoa que está lá super bem, ela sente uma emoção forte, o que acontece imediatamente? Ou o coração dela, que é um órgão físico, acelera, mas por que ele acelerou? Primeiro veio o quê? A emoção, que levou a parte fisiológica a alterar. Foi uma percepção, mas isso acontece o tempo inteiro a nível sutil que você não percebe. Eu estou gerando doença através das minhas emoções. Ou
ou você então tem uma dor de estômago. Gente, deixa eu parar esse vídeo. Ó, preste atenção nas suas emoções, nos seus sentimentos, tá bom? Grande abraço, até mais.